Eu volto a conversar com o professor de Relações Internacionais da SPM, o Leonardo Trevisan, que está aqui com a gente nesta cobertura. Professor, estava acompanhando a cobertura da CNN Internacional, fazendo algumas anotações, e eles já começaram a tratar justamente do ponto que a gente conversava antes, das possibilidades de definição da chapa democrata. Tratam como algo mais avançado, digamos assim, a Kamala Harris como candidata para a disputa da Casa Branca. Citaram alguns nomes, mas eu anotei aqui Josh Shapiro, que é governador da Pensilvânia, que é um estado pêndulo nesta eleição. J.B. Pritzker, do Illinois, e Roy Cooper, também governador da Carolina do Norte, são possibilidades que vão surgindo a partir de agora, professor, nesse ponto que é super decisivo, que são os estados pêndulo. O partido também tem que levar isso em consideração na hora de tomar uma decisão. Quem vai disputar as eleições e quem será o candidato a vice-presidente nesta chapa democrata agora com a desistência de Joe Biden, né, professor? Bem-vindo de volta. Sem dúvida nenhuma, Pedro, né? Do mesmo jeito que nós vínhamos falando, da forma com que o ex-presidente Trump escolheu George David Vance para vice, exatamente porque conversava, porque tinha acesso a todos aqueles trabalhadores desses estados pêndulos que têm muito problema para recuperar seus empregos devido à mudança na economia, a economia digitalizada, são pessoas que não fizeram universidade, então tem mais dificuldade. Ele escolheu um vice-candidato, um vice-presidente que era exatamente aquilo que nesses estados pêndulos, os problemas mais apareciam. Vence trata desses problemas. Não será diferente com os democratas. Primeiro, nós temos que entender que talvez Kamala Harris seja uma espécie de solução natural, mas ela não será imediata. Nós vamos ver exatamente como é que isso vai se proceder. Vai depender da escolha dos delegados. Esse é o primeiro ponto. É verdade que Kamala Harris tem a natureza do cargo, que por natureza seria, claro, a sucessora no processo, e Kamala Harris tem mais um ponto, Pedro, que é muito importante. Na condição de vice-presidente, ela já tem acesso aos fundos partidários do Partido Democrata. Isso é essencial. Não haveria um lento processo, os doadores seriam muito mais rápidos nesse processo, ela já teria acesso direto, porque ela era candidata a vice. Ela teria esse processo mais facilitado. Segundo ponto, pelo que está apontando, se fosse uma candidatura para disputa, Dianne Feinstein, da Califórnia, com certeza seria um nome muito forte. Não poderemos ter duas pessoas da Califórnia fazendo a mesma disputa. É provável, é muito provável, que a figura de Joe Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, tenha um acesso maior a isso, porque exatamente é um dos estados mais decisivos daqueles 6 estados que são estados swing. É nesse aspecto que talvez comece a se, vamos dizer deste modo, a se desenhar uma candidatura democrata mais estabelecida. É muito cedo ainda para se definir essa posição, mas os sinais são bastante visíveis nessa direção. Professor, você tocou num ponto que é super importante para a disputa das eleições nos Estados Unidos, que são as doações, dinheiro para a campanha. O senhor acha que as sinalizações dos doadores de que eles poderiam desistir de fazer doações para as campanhas, isso foi fortemente levado em consideração pelo Joe Biden nesse momento de desistência? Ficou-se o receio de que poderia faltar dinheiro para a disputa das eleições com as sinalizações que foram feitas nestes últimos dias pelos vários doadores de campanhas, das campanhas democratas, professor? Olha, esse ponto, você toca num ponto fundamental que não é só o do grande doador. Né? São os doadores individuais que fazem apostas naquelas festas que são típicas dos Estados Unidos, que você monta uma festa e recolhe recursos. Vou dar um exemplo concreto.
Né? George Clooney, o ator bem importante, que foi um dos primeiros a dizer que precisava substituir a candidatura Biden, ele vinha de fazer festas como para promover recursos. A última que ele tinha feito antes do debate tinha levantado 28 milhões de dólares. Em seguida do debate, tinha caído muito essas doações individuais. Isso era um sinal muito forte. Porque não é só o grande doador, o empresário, que faz a aposta, são os doadores individuais, familiares, que de algum modo emprestam um apoio significativo, porque o apoio não é só de fala. Eu fui e dei, sei lá, 10 dólares, 100 dólares para o meu candidato. Isso tem força política maior do que a força econômica. É neste ponto que a candidatura Biden estava, para usar uma expressão bem nossa, fazendo água, né? Ele, de alguma forma, estava trincada a candidatura com a queda dessas doações individuais. É claro que essas doações tinham muito a ver com o espaço na mídia alcançado pelo atentado a Trump e depois pela convenção republicana. Não há dúvida nenhuma que a desistência de Biden e a escolha do novo candidato equilibra o jogo em termos de disputa de espaço na mídia.